Eles pensavam que ele era apenas um fazendeiro simples. Ele cultivava pimentões, alimentava galinhas e contava piadas com pessoas que poderiam eliminá-lo em 5 segundos. Mas em 18 de junho, às 3h12 da manhã, esse fazendeiro desapareceu junto com 6 milhões de dólares do dinheiro do cartel. E ninguém viu Jacob Wells desde então. Antes de eu te contar a história completa, só tenho um pequeno favor a pedir. Certifique-se de se inscrever no canal, clique no botão de curtir e me diga nos comentários de que cidade você está assistindo. É sempre incrível ver até onde essa audiência está chegando. Agora, vamos voltar à história. Às 2h47 da manhã, naquela noite úmida no Texas, Jacob Wells dirigiu seu trator, John Deere, enferrujado diretamente para um armazém que pertencia ao cartel de drogas mais perigoso da América do Norte. Ele tinha uma cópia da chave e os códigos para cada cofre lá dentro. O que aconteceu a seguir levou exatamente 11 minutos e mudou tudo. 6 caixas de dinheiro foram carregadas em uma van escondida em seu celeiro de gado. As caixas que sobraram foram preenchidas com areia e notas falsas que pareciam reais o suficiente para enganar qualquer um que não olhasse de perto. Jake começou um incêndio de pneus em seu quintal como uma distração, enviando fumaça preta espessa para o céu noturno, o que manteria os vizinhos focados na direção errada. As câmeras de segurança haviam sido reprogramadas semanas antes por um especialista em TI chamado Cole Martinez, que pensava que estava ajudando Jake a atualizar o sistema de segurança de sua fazenda. Cole não tinha ideia de que estava realmente ajudando a planejar um dos roubos mais audaciosos da história do Texas. O início de tudo, uma conversa reveladora. Mas essa história realmente começa 2 anos antes, quando Jake ouviu uma conversa que mudaria sua vida para sempre. Ele estava consertando uma cerca nos fundos de sua propriedade, quando ouviu vozes falando espanhol, perto do antigo silo de grãos. 2 homens de ternos caros estavam discutindo a movimentação de milhões de dólares através de sua terra, usando os edifícios abandonados como armazenamento temporário. Foi nesse momento que Jake percebeu que sua fazenda de pimentões em declínio estava sentada em cima de uma mina de ouro. O que esses membros do cartel não sabiam era que Jacob Wells não era realmente um fazendeiro simples. Ele era um ex-agente de inteligência da CIA, que havia sido dispensado do serviço em 2015, sob circunstâncias que permaneciam confidenciais. Algo havia dado errado durante uma operação em Moscou, mas os detalhes estavam tão profundamente enterrados que até Jake às vezes se perguntava o que realmente havia acontecido. Sua autorização de segurança foi revogada, sua carreira foi destruída, e ele ficou com nada além de uma pequena herança e uma fazenda em ruínas na zona rural do Texas. A demissão custou a Jake tudo, incluindo seu relacionamento com seu filho Justin, que morava no Colorado e não falava com seu pai há 6 anos. As pessoas diziam que depois de perder o emprego, Jake havia se tornado obcecado por teorias da conspiração e trabalho de inteligência, incapaz de aceitar que sua carreira havia terminado. A briga entre pai e filho havia sido brutal, com Justin eventualmente cortando todo o contato e se recusando a atender às ligações de Jake. A vigilância e a descoberta inesperada. Mas o treinamento de inteligência de Jake nunca o abandonou. Ele passou meses realizando vigilância na operação do cartel, aprendendo seus horários, estudando seus procedimentos de segurança e mapeando cada detalhe de seu sistema de armazenamento de dinheiro. Ele descobriu que o armazém era usado 2 vezes por mês para guardar remessas de dinheiro antes que fossem movidas para o México. Os valores variavam, mas Jake calculou que a remessa média continha entre 4 e 8 milhões de dólares. Durante sua vigilância, Jake fez uma descoberta perturbadora que mudou tudo em seu plano. Ele não foi a primeira pessoa a notar a operação do cartel. Escondido na grama alta perto do armazém, Jake encontrou os restos de equipamentos de vigilância anteriores. Câmeras quebradas, dispositivos de gravação enferrujados e, o mais arrepiante de tudo, um caderno contendo observações detalhadas sobre as atividades do cartel, escritas em uma caligrafia que não era a sua. O caderno pertencia a alguém que estava observando o armazém por meses, documentando a rotação de guardas, horários de remessa e vulnerabilidades de segurança. A última entrada datava de 6 meses antes e simplesmente dizia: "Eles sabem que estou aqui."
Jake percebeu que estava seguindo os passos de alguém que havia tentado roubar o cartel e falhou. A questão era se essa pessoa havia escapado ou acabado enterrada no deserto do Texas. A verdade sobre Maria Santos e o dilema de Jake. A investigação de Jake sobre o misterioso caderno o levou a uma descoberta chocante. A caligrafia pertencia a Maria Santos, uma ex-agente da DEA que havia desaparecido 8 meses antes. Maria estava investigando operações de lavagem de dinheiro do cartel, quando de repente desapareceu sem deixar vestígios. Seus colegas presumiram que ela havia sido descoberta e eliminada. Mas Jake percebeu que ela poderia ter tentado roubar dinheiro do cartel e ou escapou ou foi pega na tentativa. Essa revelação fez Jake reconsiderar todo o seu plano. Se uma agente da DEA treinada com recursos federais não conseguiu roubar o cartel com sucesso, que chance tinha um agente da CIA desgraçado? Mas Jake também percebeu que o fracasso de Maria poderia ter sido causado por fatores que ele poderia evitar. O erro dela pode ter sido tentar trabalhar dentro do sistema, em vez de operar completamente fora dele. Jake passou semanas estudando as anotações de Maria e comparando-as com suas próprias observações. Ele descobriu que ela havia se concentrado nas remessas de dinheiro, mas havia perdido algo crucial. O cartel não estava apenas armazenando dinheiro no armazém. Eles também estavam guardando algo muito mais valioso. Escondidos entre os registros financeiros estavam listas de funcionários corruptos, informantes e agentes disfarçados trabalhando dentro de agências de aplicação da lei. Essa informação valia muito mais do que qualquer quantia em dinheiro, porque poderia destruir toda a rede do cartel se caísse nas mãos erradas. Jake percebeu que roubar esses dados de inteligência poderia ser ainda mais importante do que pegar o dinheiro. O cartel pagaria qualquer preço para recuperar informações que pudessem expor suas fontes e comprometer operações em andamento. Uma conspiração perigosa. Mas a descoberta de Jake dos arquivos de inteligência também revelou uma verdade aterrorizante sobre sua situação. O cartel tinha fontes dentro de agências federais de aplicação da lei, incluindo o FBI. Jake encontrou evidências de que alguém estava fornecendo informações ao cartel sobre investigações em andamento, batidas e operações de vigilância. Isso significava que qualquer contato com as autoridades federais poderia resultar em sua exposição imediata e morte. Os arquivos de inteligência revelaram a identidade do agente corrupto do FBI que estava trabalhando para o cartel. O agente especial, Robert Chen, havia fornecido informações aos líderes do cartel por mais de 2 anos em troca de pagamentos, totalizando mais de $500 mil. Chen estava em posição de acessar informações confidenciais sobre investigações, operações de vigilância e as identidades de agentes disfarçados. Essa descoberta explicava como o cartel havia conseguido se manter à frente dos esforços da polícia e eliminar ameaças antes que pudessem se transformar em problemas sérios. Isso também significava que Jake não podia confiar em ninguém dentro do FBI ou das agências locais de aplicação da lei. Qualquer tentativa de denunciar o roubo ou buscar proteção seria imediatamente comunicada ao cartel. É aqui que o plano de Jake se tornou realmente perigoso. Ele percebeu que não estava apenas lutando contra o cartel. Ele também estava lutando contra funcionários corruptos dentro do governo que protegeriam seus parceiros criminosos a qualquer custo. Essa conspiração tornou sua situação exponencialmente mais perigosa, mas também apresentou uma oportunidade. Se Jake pudesse expor a corrupção, ele poderia destruir tanto o cartel quanto seus protetores governamentais. A noite do roubo e a surpresa inesperada. Na noite de 18 de junho, Jake colocou seu plano expandido em ação. Ele estava observando o armazém por semanas e sabia que a próxima remessa incluiria tanto dinheiro quanto um novo lote de arquivos de inteligência. O cartel armazenava essas informações em discos rígidos, criptografados, que eram mantidos no mesmo cofre que o dinheiro. Jake entrou no armazém usando uma chave que ele havia copiado meses antes, quando se ofereceu para ajudar com alguns trabalhos elétricos. O sistema de segurança havia sido desativado por Cole, que pensava que estava testando um novo software de câmera. Jake se moveu de forma rápida e eficiente, carregando 6 caixas metálicas de dinheiro e 3 discos rígidos criptografados em uma van especialmente modificada que havia sido escondida em seu celeiro de gado por mais de um mês.
Cada caixa de dinheiro continha maços de notas de US$ 100 embrulhados em plástico e marcados com símbolos que indicavam seu destino. Mas quando Jake examinou o dinheiro mais de perto, ele fez uma descoberta chocante. Quase metade das notas eram falsificações sofisticadas que enganariam uma inspeção casual, mas eram sem valor na realidade. O cartel estava usando dinheiro falso para testar suas rotas de lavagem de dinheiro e identificar possíveis violações de segurança. Isso significava que Jake havia roubado menos dinheiro real do que planejava. Mas os arquivos de inteligência eram potencialmente muito mais valiosos do que qualquer quantia em dinheiro. Os drives criptografados continham não apenas listas de funcionários corruptos, mas também informações detalhadas sobre as operações do cartel em vários países. Esses dados poderiam ser usados para destruir toda a organização se Jake pudesse encontrar uma maneira de liberá-los com segurança. Jake substituiu os itens roubados por recipientes idênticos cheios de areia, jornal picado e discos rígidos falsos que passariam por uma inspeção rápida. As caixas de isca tinham até o peso e as marcações corretas para enganar qualquer um que não as examinasse de perto. Jake também deixou uma pequena surpresa para quem abrisse o cofre real. Uma nota que dizia: "Você deveria ter sido mais cuidadoso com suas práticas de contratação." Toda a operação levou exatamente 11 minutos do início ao fim. Jake dirigiu a van de volta para sua fazenda, carregou as caixas e os drives em um silo de grãos que havia sido modificado com um compartimento escondido e ateou fogo nos pneus para criar uma distração. Às 3h15 da manhã, ele estava sentado em sua cozinha, tomando café e observando a fumaça subir no céu noturno. A caçada começa. O cartel chegou às 4h21 da manhã, esperando encontrar seu dinheiro e arquivos de inteligência prontos para transporte. Em vez disso, eles descobriram o que parecia ser as consequências de um roubo profissional. As câmeras de segurança mostravam uma figura de chapéu de cowboy se movendo pelo armazém, mas a qualidade da imagem era muito ruim para fazer uma identificação positiva. A falta de dinheiro e a execução profissional do roubo convenceram a liderança do cartel de que eles haviam sido alvo de criminosos rivais ou agentes federais. A investigação rapidamente se concentrou em Jake quando informantes do cartel relataram que um fazendeiro local estava fazendo perguntas suspeitas sobre a segurança do armazém e havia se voluntariado para ajudar com trabalhos elétricos. O histórico de Jake na CIA o tornava um suspeito óbvio, mas o cartel estava intrigado porque um agente de inteligência desgraçado arriscaria sua vida por uma quantia relativamente pequena de dinheiro. Carlos Mendes, o chefe de segurança do cartel, ordenou uma investigação maciça para determinar quem os havia roubado e recuperar os arquivos de inteligência roubados. O dinheiro era importante, mas os dados de inteligência eram absolutamente críticos, porque continham informações que poderiam destruir toda a sua operação americana se caíssem nas mãos erradas. O plano de fuga e os primeiros obstáculos. Mas é aqui que as coisas se tornaram aterrorizantes para Jake. Em 6 horas após o roubo, Carlos tinha equipes procurando em todas as fazendas a 20 milhas do armazém. Eles estavam se movendo rápido e eram minuciosos. Jake observou da janela de sua cozinha, enquanto SUVs pretos passavam lentamente por sua propriedade, contando os veículos e observando quais fazendas mostravam sinais de atividade recente. Jake havia se preparado para esse momento criando falsas evidências que sugeririam que ele havia dormido durante o roubo. Ele havia criado um álibi, deixando seu caminhão em um bar na cidade na noite anterior e pegando uma carona para casa com um vizinho que se lembraria de tê-lo deixado às 22 horas. O plano de Jake era parecer de ressaca e confuso quando o cartel viesse questioná-lo. O primeiro aperto veio às 8h30 da manhã, quando 2 agentes do cartel bateram na porta da frente de Jake, alegando serem investigadores de seguros, investigando relatos de incêndios suspeitos na área. Jake desempenhou o papel de um fazendeiro confuso e cooperativo, respondendo às suas perguntas enquanto ainda usava seu pijama e agindo como se tivesse acabado de acordar. Os investigadores perguntaram sobre o incêndio de pneus em seu quintal, e Jake explicou que havia estado queimando pneus velhos para liberar espaço para novos equipamentos. Ele lhes ofereceu café e até os levou para conhecer sua propriedade, apontando várias melhorias agrícolas que ele vinha fazendo.
Os investigadores não encontraram nada suspeito, mas Jake percebeu que eles não estavam totalmente convencidos por sua atuação. Eles pareciam prontos para sair quando um deles notou pegadas de pneu frescas que levavam do celeiro de Jake para a estrada principal. As pegadas eram exatamente o tipo que seria deixado por uma van pesada, carregando uma carga substancial. O coração de Jake começou a acelerar, mas ele conseguiu explicar que havia emprestado o caminhão de um vizinho para transportar um pouco de ração no dia anterior. A explicação pareceu satisfazer os investigadores, mas Jake sabia que eles voltariam com uma equipe de busca mais completa naquela tarde. A fuga perigosa. Jake ativou seu protocolo de fuga de emergência, carregando suprimentos essenciais em uma caminhonete e se preparando para abandonar sua fazenda. Ele deixou para trás uma cena cuidadosamente elaborada que sugeriria que ele havia partido de repente por razões pessoais, em vez de atividade criminosa. Mas a fuga de Jake quase foi arruinada por um golpe de má sorte que quase lhe custou tudo. Enquanto ele estava dirigindo para longe de sua fazenda, Jake foi parado em um posto de controle de tráfego de rotina que havia sido montado para pegar motoristas embriagados. O policial que se aproximou de seu caminhão era o deputado Tom Morrison, um policial local que havia sido comprado e pago pelo cartel. Morrison reconheceu Jake das fotos de vigilância que o cartel havia distribuído para seus contatos na aplicação da lei. Em vez de verificar a licença de Jake e deixá-lo ir, Morrison chamou reforços pelo rádio enquanto fingia realizar um teste de sobriedade de rotina. Jake percebeu o que estava acontecendo quando viu Morrison falando em palavras-código que Jake reconheceu de seu treinamento de inteligência. Jake sabia que tinha talvez 2 minutos antes que os reforços do cartel chegassem ao posto de controle. Ele precisava incapacitar Morrison e escapar sem criar uma cena que atraísse a atenção de outros motoristas. Jake fingiu tropeçar durante o teste de sobriedade e conseguiu se aproximar o suficiente de Morrison para atingir um ponto de pressão que deixou o deputado corrupto inconsciente. Jake arrastou Morrison para trás do carro da polícia e pegou seu equipamento de comunicação de rádio antes de sair dirigindo. O incidente inteiro levou menos de 90 segundos, mas Jake sabia que não demoraria muito para o cartel perceber que Morrison havia sido comprometido. Jake precisava ir o mais longe possível antes que eles pudessem organizar uma busca adequada. Jake dirigiu durante a noite, usando estradas secundárias e evitando rodovias principais, onde o cartel poderia ter montado postos de controle adicionais. Ele havia preparado várias casas seguras em estados vizinhos e estava planejando chegar a uma delas antes do amanhecer. Mas os problemas de Jake estavam apenas começando, porque o cartel tinha recursos e conexões que se estendiam muito além do Texas. Perseguido e procurado. Na manhã seguinte, Jake acordou em um motel barato em Oklahoma, onde ele havia se registrado sob um nome falso. Ele ligou a televisão para verificar as notícias locais e ficou chocado ao ver seu próprio rosto estampado na tela. O cartel, de alguma forma, havia convencido as autoridades locais a emitir um mandado de prisão para Jake, sob as acusações de agredir um policial e roubo. A notícia descrevia Jake como um fugitivo perigoso que poderia estar armado e não deveria ser abordado por civis. Uma recompensa de $50 mil estava sendo oferecida por informações que levassem à sua captura. Jake percebeu que o cartel estava usando seus contatos na aplicação da lei para transformar todo policial na região em um caçador de recompensas. Jake rapidamente arrumou seus pertences e se preparou para sair do motel. Mas ao abrir a porta, viu 2 viaturas policiais entrando no estacionamento. Os policiais não estavam ali por ele, mas Jake não podia arriscar. Ele saiu pela janela dos fundos de seu quarto e foi até sua caminhonete enquanto os policiais estavam ocupados com outro hóspede. Jake conseguiu escapar do estacionamento do motel sem ser detectado, mas ele sabia que sua situação estava se tornando desesperadora. Todo policial na região estava procurando por ele, e o cartel tinha recursos ilimitados para financiar sua busca. Jake precisava encontrar uma maneira de desaparecer completamente antes que pudessem encurralá-lo. Uma fuga espetacular e a virada da perseguição. Aqui está o momento em que tudo quase desmoronou. Jake estava dirigindo por uma pequena cidade em Arkansas quando parou em um posto de gasolina para reabastecer seu caminhão. Enquanto ele estava abastecendo, Jake notou um homem de terno caro observando-o do outro lado da rua. O homem estava falando ao celular
e continuava olhando na direção de Jake. Jake terminou de abastecer seu caminhão e entrou no posto de gasolina para pagar. Enquanto esperava na fila, Jake ouviu o caixa conversando com alguém ao telefone sobre um cliente suspeito que correspondia à descrição de um fugitivo procurado. Jake percebeu que o dono do posto de gasolina o havia reconhecido pelas notícias da televisão. Jake pagou o combustível em dinheiro e caminhou calmamente de volta para seu caminhão, enquanto calculava suas opções. O homem de terno caro ainda o estava observando, e Jake podia ver veículos adicionais se aproximando de ambas as direções. Jake ligou o motor e se preparou para fugir. O que aconteceu em seguida foi direto de um filme de ação. Jake pisou no acelerador e dirigiu seu caminhão direto através da vitrine de vidro do posto de gasolina, criando uma distração enorme. Enquanto todos corriam para se proteger, Jake escapou através do caos e desapareceu no campo antes que alguém pudesse organizar uma perseguição. A fuga espetacular deu a Jake um tempo precioso, mas também confirmou ao cartel que eles estavam lidando com alguém que tinha treinamento profissional e não seria capturado facilmente. Carlos Mendes percebeu que Jake Wells era muito mais perigoso do que eles inicialmente acreditavam e começou a tratá-lo como uma séria ameaça às suas operações. Guerra psicológica e novos perigos. Jake passou a semana seguinte se movendo constantemente e nunca ficando no mesmo local por mais de algumas horas. Ele usou uma rede de edifícios abandonados, acampamentos remotos e motéis baratos para evitar a detecção enquanto monitorava as comunicações policiais e as notícias. Jake estava exausto e com poucos suprimentos, mas se recusava a desistir. O avanço na fuga de Jake veio quando ele se lembrou de algo de seu treinamento na CIA, sobre usar os próprios recursos do inimigo contra eles. Jake percebeu que a maior força do cartel, sua rede de funcionários corruptos da aplicação da lei, também poderia ser sua maior fraqueza, se ele pudesse encontrar uma maneira de expô-la. Jake começou a implementar uma campanha de guerra psicológica projetada para virar os aliados do cartel uns contra os outros. Ele começou enviando dicas anônimas a agentes honestos do FBI sobre as atividades de seus colegas corruptos. Jake forneceu evidências suficientes para iniciar investigações sem revelar como ele havia obtido as informações. A estratégia funcionou melhor do que Jake esperava. Em dias, vários agentes corruptos estavam sob investigação interna, e o cartel começou a suspeitar que eles tinham um traidor em suas fileiras. A paranoia se espalhou rapidamente por sua organização, pois os líderes começaram a questionar a lealdade de seus contatos na aplicação da lei. Mas a campanha de guerra psicológica de Jake também criou novos perigos para ele. O cartel começou a usar métodos mais extremos para encontrá-lo, incluindo sequestrar e interrogar qualquer pessoa que pudesse ter informações sobre sua localização. Várias pessoas inocentes foram feridas durante essas operações, e Jake se sentiu responsável por colocá-las em perigo. A culpa pelas baixas inocentes quase fez Jake se entregar ao cartel para parar a violência. Mas Jake percebeu que desistir não conseguiria nada, exceto garantir sua própria morte, enquanto permitia que a rede de corrupção continuasse operando. Jake decidiu acelerar seu cronograma e implementar a fase final de seu plano: a captura de Cole e a armadilha revelada. Enquanto isso, o cartel estava caçando qualquer um que tivesse ajudado Jake no roubo. A investigação deles os levou a Cole Martinez, o especialista em TI que havia trabalhado no sistema de segurança do armazém. Cole estava planejando deixar o país e estava no aeroporto se preparando para embarcar em um voo para Espanha, quando agentes do cartel o encontraram. Cole foi levado para um local seguro, onde Carlos Mendes o interrogou pessoalmente sobre seu papel no roubo. Cole inicialmente alegou que havia apenas ajudado Jake com trabalho de computador de rotina e não tinha conhecimento de qualquer atividade criminosa. Mas Carlos era um interrogador experiente que sabia quando alguém estava mentindo. Sob intenso interrogatório, Cole finalmente admitiu que havia desativado as câmeras de segurança e ajudado Jake a obter acesso ao armazém. Mas Cole insistiu que Jake havia lhe dito que eles estavam conduzindo uma investigação legítima sobre suspeita de atividade criminosa. Cole afirmou que havia sido enganado para ajudar no roubo e não tinha ideia de que Jake estava planejando roubar dinheiro. Carlos não acreditou na história de Cole e suspeitou que o especialista em TI fazia parte de uma conspiração maior contra o cartel. Carlos ordenou que seus homens mantivessem Cole prisioneiro enquanto investigavam seu histórico e conexões.
O que eles descobriram foi ainda mais perturbador do que Carlos esperava. Cole Martinez não era apenas um especialista em TI freelancer. Ele era um agente disfarçado do FBI que estava investigando as operações do cartel por mais de 18 meses. Cole havia sido designado para coletar informações sobre suas atividades de lavagem de dinheiro e identificar funcionários corruptos que estavam protegendo suas operações. Seu trabalho com Jake havia feito parte de uma investigação federal maior. Essa descoberta causou ondas de choque na liderança do cartel. Se Cole era um agente disfarçado, então o FBI sabia muito mais sobre suas operações do que eles imaginavam. O roubo pode ter sido parte de uma operação federal para coletar evidências para grandes processos. Carlos imediatamente ordenou uma revisão completa de seus procedimentos de segurança e começou a planejar a eliminação de qualquer pessoa que pudesse estar trabalhando com a aplicação da lei. A contratrama de Jake e a fuga de Cole. Mas a captura de Cole também criou uma oportunidade para o cartel. Se eles pudessem forçar Cole a contatar Jake e marcar um encontro, eles poderiam capturar o homem que havia roubado seu dinheiro e arquivos de Tidinanons, inteligência. Carlos ordenou que seus homens fizessem Cole ligar para Jake e marcar um encontro cara a cara sob o pretexto de discutir o plano de fuga. Cole recebeu um roteiro a seguir durante a ligação, mas ele conseguiu incluir um aviso sutil que apenas alguém com treinamento em inteligência reconheceria. Quando Cole disse a Jake que eles precisavam se encontrar na velha descaroçadora de algodão, porque o tempo estava ficando muito quente, Jake imediatamente entendeu que Cole havia sido capturado e que o encontro era uma armadilha. Jake havia trabalhado com agentes disfarçados suficientes durante sua carreira na CIA para reconhecer sinais de perigo e avisos codificados. A frase sobre o tempo quente não era algo que Cole normalmente diria, e Jake percebeu que seu cúmplice estava em sério perigo. Jake queria ajudar Cole a escapar, mas também sabia que entrar na armadilha do cartel não conseguiria nada, exceto fazer com que ambos fossem eliminados. Em vez disso, Jake decidiu criar um desvio que daria a Cole a chance de escapar, enquanto também confundia o cartel sobre sua própria localização. Jake ligou para o departamento do xerife local de um telefone público e relatou uma grande remessa de drogas chegando ao armazém onde Cole estava sendo mantido. Jake forneceu detalhes específicos o suficiente para convencer as autoridades de que a denúncia era legítima. O departamento do xerife contatou a DEA e o FBI, que rapidamente organizaram uma batida no armazém. A operação policial criou o caos que permitiu a Cole escapar de seus captores durante a confusão. Cole havia sido treinado para aproveitar exatamente esse tipo de situação e conseguiu escapar enquanto os membros do cartel lidavam com os agentes federais. A fuga de Cole enfureceu Carlos Mendes, que percebeu que havia sido superado mais uma vez por Jake Wells. A armadilha frustrada também expôs uma de suas casas seguras à aplicação da lei e forçou o cartel a abandonar vários outros locais que poderiam ter sido comprometidos. O raciocínio rápido de Jake salvou a vida de Cole, enquanto também desferia outro golpe nas operações do cartel. Mas o incidente também deixou claro para Jake que ele não poderia permanecer nos Estados Unidos por muito mais tempo. O cartel estava se aproximando de encontrá-lo, e a investigação deles estava se tornando mais sofisticada. Jake precisava acelerar seu plano de fuga e deixar o país antes que pudessem organizar outra tentativa de capturá-lo. O grande risco: expor a corrupção. É aqui que Jake fez sua aposta mais perigosa até agora. Em vez de continuar fugindo, Jake decidiu ir para a ofensiva e destruir completamente as operações do cartel. Ele usaria os arquivos de inteligência roubados para expor toda a rede de corrupção e eliminar a ameaça permanentemente. Era incrivelmente arriscado, mas Jake acreditava que era sua única chance de verdadeira liberdade. Jake começou decifrando os discos rígidos roubados e analisando os arquivos de inteligência que eles continham. O que ele descobriu foi ainda mais prejudicial do que ele esperava. Os arquivos continham registros detalhados de pagamentos a funcionários corruptos, nomes de agentes disfarçados que haviam sido comprometidos e evidências de assassinatos que haviam sido encobertos pela aplicação da lei. Jake percebeu que possuía informações que poderiam destruir não apenas o cartel, mas também dezenas de funcionários corruptos em todos os níveis do governo.
Os arquivos continham evidências suficientes para desencadear investigações do Congresso e enviar pessoas para a prisão perpétua. Mas usar essa informação exigiria extremo cuidado, porque os funcionários corruptos eliminariam Jake sem hesitação para proteger seus segredos. A solução de Jake foi caracteristicamente brilhante e audaciosa. Ele divulgaria as informações de uma forma que desencadearia múltiplas investigações e processos, mantendo seu próprio papel oculto. Jake planejou enviar os arquivos de inteligência para jornalistas investigativos, promotores federais e oficiais da lei honestos simultaneamente, criando uma tempestade na mídia que seria impossível de suprimir. O plano final e a vitória amarga. Jake passou semanas preparando pacotes anônimos, contendo cópias dos arquivos e evidências mais prejudiciais. Cada pacote foi cuidadosamente elaborado para fornecer informações suficientes para iniciar investigações abrangentes, evitando qualquer referência que pudesse levar a ele. Jake incluiu explicações detalhadas de como a rede de corrupção operava e instruções específicas para verificar a autenticidade das informações. Os pacotes foram enviados de diferentes locais, usando endereços de remetente falsos e métodos de postagem não rastreáveis, que Jake havia aprendido durante seu treinamento na CIA. Jake usou uma rede de serviços de reenvio de correspondência e sistemas de remessa anônimos para garantir que os pacotes não pudessem ser rastreados até sua origem. Em dias após o envio dos pacotes, a estratégia de Jake começou a funcionar exatamente como planejado. Notícias começaram a aparecer sobre corrupção maciça dentro de agências federais de aplicação da lei. Audiências no Congresso foram anunciadas, e vários grandes júris foram instalados para investigar as alegações. Os funcionários corruptos se viram lutando por sua sobrevivência profissional e pessoal. O caos criado por essas revelações forneceu a cobertura perfeita para o plano de fuga final de Jake. Enquanto os recursos da aplicação da lei estavam focados na investigação do escândalo de corrupção, Jake foi capaz de se mover livremente e converter seus ativos roubados em formas não rastreáveis. Ele comprou joias de ouro, criptomoedas e outras riquezas portáteis que poderiam ser facilmente transportadas e convertidas em qualquer lugar do mundo. Jake também estabeleceu várias contas bancárias offshore e empresas de fachada que lhe permitiriam acessar seu dinheiro de qualquer país sem deixar rastros que pudessem ser seguidos pelos investigadores. O processo exigiu que Jake viajasse extensivamente usando identidades falsas, mas seu treinamento em inteligência o havia preparado para exatamente esse tipo de operação financeira complexa. O cartel, enquanto isso, estava enfrentando sua própria crise, pois o escândalo de corrupção destruiu sua rede de proteção dentro das agências de aplicação da lei. Múltiplas prisões e investigações eliminaram a maioria de suas fontes e os deixaram vulneráveis a processos pela primeira vez em anos. Carlos Mendes se viu lutando para preservar o que restava de suas operações americanas. Mas a vitória de Jake veio com um custo pessoal que ele não havia antecipado totalmente. O estresse de ser caçado pelo cartel e a culpa pelas pessoas inocentes que foram feridas durante sua fuga cobraram um preço sério em sua saúde mental e física. Jake estava exausto, paranoico e lutando contra uma depressão que tornava difícil para ele desfrutar de seu sucesso. Jake também sentia mais falta de seu filho Justin do que esperava.